Hoje nós vamos falar sobre a Epístola de Paulo aos Efésios. Esse livro de Efésios, ele é o livro carro-chefe dentre os livros mais importantes do apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele revela a economia neotestamentária de Deus. E essa palavra, né, economia neotestamentária, muitas pessoas não compreendem. Mas neotestamentária significa do Novo Testamento. E economia, ela existe na nossa Bíblia, mas não com essa palavra. A palavra usada na nossa versão é a palavra dispensação. No entanto, no grego nós temos a palavra oikonomia. E oikonomia é uma palavra composta de duas palavras. A palavra oikos, que significa casa, e a palavra nomos, que significa lei, portanto, lei de uma casa. Então, essa casa, na verdade, é a casa de Deus. Então, quando Paulo fala da economia neotestamentária de Deus, ele está se referindo ao dispensar de Deus, dispensar do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito para dentro do homem tripartido, com espírito, com alma e com corpo, segundo está descrito na nossa Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então lá nós vemos que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e seja o vosso espírito, alma e corpo íntegros. Então está escrito em 1 Tessalonicenses, como eu falei, capítulo 5, versículo 23. Então o livro de Efésios é um livro maravilhoso. E isso a gente vê logo na segunda-feira, né? Então Deus tem um plano, esse plano que é a sua economia, de dispensar a si mesmo para dentro, né, do homem, é um plano maravilhoso de Deus. Essa economia nós podemos fazer um paralelo com a economia, digamos, de um país. Nós dizemos que a economia de um país é boa quando o país distribui as riquezas de uma maneira mais igualitária possível para todos os seus cidadãos. E a economia de um país é ruim quando apenas alguns se favorecem dessa economia, das riquezas, e a maior parte do povo vive passando uma situação de pobreza. Então, na casa de Deus, que é a igreja, nós precisamos ter uma boa economia. Portanto, nós devemos dispensar todas as riquezas de Deus para dentro de cada filho seu. Cada filho de Deus precisa receber esse dispensar de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito, para poder crescer em vida. Essa semana é uma mensagem maravilhosa, né? Como eu falei, o tema é a Epístola de Paulo aos Efésios, e é só bênção, né? Desde a terça-feira, abençoados com a graça e paz, na quarta, abençoados com toda sorte de bênção espiritual, na quinta, abençoados com a escolha de Deus, na sexta, abençoados com a filiação, no sábado, abençoados com a graça redentora e, por fim, no domingo, abençoados com o Espírito da promessa. Então, seguindo agora na terça-feira, fala sobre que nós somos abençoados com a graça e a paz. Graça, na verdade, é Cristo sendo dado gratuitamente por Deus a nós. Na verdade, Cristo é o centro de todas as coisas. A Bíblia fala que tudo que foi criado por meio dele, por ele e para ele. Portanto, Cristo ele centraliza tudo no universo. E Deus ele quer nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, sem Cristo não há como nós sermos abençoados. Nós precisamos de Cristo. Daí a necessidade de sempre buscarmos o Senhor, sempre nós invocarmos o nome do Senhor, estar sempre conectados ao Senhor. Hoje mesmo de manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi sentar na minha cama e ali eu invoquei o nome do Senhor. Irmãos, como isso foi maravilhoso. Muito bom. A primeira coisa que você faz ao acordar é você ir para diante do Senhor e desfrutar das riquezas que tem o Senhor. Então, quando nós invocamos o nome do Senhor, ele se dispensa para dentro de nós. O apóstolo Paulo fala que a riqueza, né, ou seja, que Deus ele é rico, né, para com todos os que invocam. Então, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós recebemos essas riquezas maravilhosas que estão em Cristo. Na quarta-feira, fala de sermos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Ou seja, as bênçãos que Deus quer nos abençoar, na verdade, são bênçãos espirituais.
Por um lado, Deus não deixa de nos abençoar também com bênçãos materiais, porque em Mateus capítulo 6, no versículo 33, o Senhor diz assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas essas coisas serão acrescentadas. Então, na verdade, tudo que Deus tem nos dado materialmente são acréscimos que Ele tem dado para nós. Ele tem visto a nossa necessidade e tem nos suprido de tudo aquilo que nós realmente precisamos e necessitamos. Mas aqui no livro de Efésios, Deus quer nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual. Louvado seja o Senhor. Para isso, nós precisamos estar conectados com o Senhor através de invocar o seu nome. E essas bênçãos espirituais que o livro de Efésios fala, a primeira delas, relacionada com o Pai, está no fato de que Deus, o Pai, nos escolheu. E isso é uma das inúmeras bênçãos que nós recebemos, é a escolha de Deus. Você já imaginou, não foi você, não foi eu que escolheu Deus, mas foi Deus que me escolheu, foi Deus que escolheu você. Portanto, essa escolha veio da parte dele, foi ele que nos escolheu. Nós não sabemos, né, por que ele nos escolheu, mas isso foi algo que foi feito por ele. E ele nos escolheu e nos predestinou para a filiação. Aqui fala, por que Deus nos escolheu? Quem éramos nós para sermos merecedores da sua escolha? É um mistério maravilhoso e devemos agradecê-lo por termos recebido tamanha graça. Ser escolhido por Deus não é algo pequeno, mas é elevado demais, é imensurável. A escolha está ligada ao fato de que Deus deseja fortemente nos conceder toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, Deus, o Pai, nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para a filiação, para que nós possamos ter um viver espiritual, um viver que mesmo no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração perversa, como a geração que nós estamos vivendo hoje, nós possamos ser luzeiros nesse mundo. Nós estamos vivendo um período, né, muito difícil no nosso país, principalmente relacionado com a questão econômica e política. E eu fico muito triste quando eu vejo alguns irmãos, né, se envolvendo nessa questão política, dando suas opiniões em redes sociais, porque na verdade nós não fazemos parte mais desse mundo, nós fomos transferidos. Deus, ele nos tirou desse mundo, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, o que todos nós devemos fazer é nos preocupar, não com esse mundo, mas nos preocupar com o reino de Deus. O que é que nós estamos fazendo, qual tem sido o nosso papel, qual tem sido nossa identidade, né, como cristão. Então nós devemos pregar o Evangelho, nós devemos salvar as pessoas, nós devemos edificar a igreja. Nós temos muita coisa, né, para a gente se preocupar. Portanto, eu encorajo todos vocês, né, a serem filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, que buscam pregar o Evangelho e apressar a volta do Senhor. Na sexta-feira, fala sobre ser abençoados com a filiação. Precisamos ressaltar a grandiosidade de termos sido escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. E Deus, ele é grandioso demais, contém bênçãos sem medidas para seus filhos, a plena filiação é uma delas, de modo que o Senhor espera que nos tornemos filhos maduros. Deus, nosso Pai, deseja trabalhar sua vida em nós, seus filhos escolhidos, até nos tornarmos seus herdeiros. A nossa Bíblia fala, quando fala sobre filhos, né, nossa tradução não está muito boa. Fala sobre adoção de filhos, como nós sermos filhos adotivos de Deus. Mas, na verdade, nós não somos filhos adotivos, nós somos filhos legítimos, filhos de Deus. E Deus deseja que nós, como seus filhos, nós não fiquemos com o mesmo tamanho. Deus quer que você cresça em vida. Deus quer que você amadureça. É como um pai que tem um filho, e o desejo do pai é que esse filho ele cresça, deixe de ser um bebezinho, né? Daqui a pouco ele começa a andar, daqui a pouco vai para a escola, e assim por diante. Então, o coração de Deus é que nós nos tornemos seus filhos maduros, para que um dia nós possamos reinar com Ele, receber a herança que Ele tem para nos dar.
E em nossa experiência com o Senhor, ao crermos nele, nós éramos como crianças, mas estamos sendo cuidados, nós estamos sendo trabalhados, nós estamos sendo aperfeiçoados na vida da igreja. Deus nos colocou na vida da igreja e nos colocou ali também mordomos, nos colocou tutores, curadores. Nós temos os presbíteros, nós temos os diáconos, nós temos as diaconisas, que têm nos ajudado de todas as formas, nos alimentado, nos suprido, nos educado. Para quê? Para que nós possamos cada vez mais crescermos em vida. No sábado, fala de nós sermos abençoados com a graça redentora. E a respeito da graça de Deus, nós podemos ver em Isaías capítulo 55. Eu quero ler para vocês Isaías 55, versículo 1, que diz o seguinte: todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Versículo 2 diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Ó Senhor Jesus. E versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55 fala da graça. A graça que foi dispensada e que é dispensada gratuitamente a nós por meio de Cristo. Em Efésios capítulo 4 também diz o seguinte, que a graça foi dispensada a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Isso quer dizer o seguinte, que quanto mais você exercita o dom, o seu dom, o dom que Deus deu para você, mais você recebe graça. Se você exercitar o seu dom servindo o Senhor, você recebe graça. Se você exercitar o seu dom ofertando ao Senhor, você recebe graça. Se você exercitar o seu dom pregando o Evangelho, você recebe graça. Então, tudo que nós fazemos para Deus, tudo que nós fazemos exercitando o nosso dom, nós recebemos graça de Deus. E por fim, no domingo, fala que nós sermos abençoados com o Espírito da promessa. Graças a Deus, desde o livro de Gênesis, que Deus fala sobre a questão da bênção, a bênção do Espírito. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 14, ele fala que a bênção prometida a Abraão, na verdade, é o Espírito. Ele fala do Espírito da promessa. Aqui, louvado seja o Senhor, porque nós recebemos essa bênção que foi prometida há muito tempo a Abraão. É a bênção do Espírito. Nós recebemos dentro de nós o Espírito que dá vida. E nós temos ainda essa obra, a obra do Espírito. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse Espírito, ele está o tempo todo no nosso viver, ele está carimbando, ele está aprovando, endossando todas as atitudes, todos os nossos atos, que são atos de justiça e que são atos que Deus aprova, o Espírito vem carimbar. E com isso nós estamos tecendo a nossa veste de justiça para um dia estar diante do Senhor. E tudo aquilo que a gente faz que não é aprovado pelo Espírito, o Espírito não endossa, o Espírito não aprova. Portanto, meus irmãos, que nós possamos aproveitar essa semana toda essa sorte de bênção espiritual, desde a escolha de Deus, a sua predestinação, a redenção, o Filho ele nos redimiu, ele derramou seu sangue por nós, ele pagou o preço pelos nossos pecados. E também nós temos a bênção do Espírito, que é não somente a questão do selo, ele está nos selando continuamente, através dos atos de justiça que nós praticamos, e também, louvado seja o Senhor, ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da nossa herança. Então um dia nós vamos estar diante do Senhor para receber a nossa herança, desde que nós aproveitemos essa vida da igreja, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, vivenciando, sendo suprido, sendo alimentado, sendo cuidado pelos irmãos na igreja,
para que nós possamos crescer em vida e possamos um dia reinar com o Senhor na sua volta. Louvado seja o Senhor.